Fala pessoal, professor Cleito novamente do canal Não Confunda, chegando agora com a parte 2 do vídeo sobre o primeiro reinado. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito da Constituição de 1824 e da Constituição que não foi aprovada de 1823. Nós vamos detalhar um pouco essas características. Quero muito que você assista até o final. Dá teu like, segue o canal e se liga na vinheta. País que é livre, evidentemente, ele precisa de uma Constituição, precisa de leis próprias. Lembrem-se que as leis que vigoravam no Brasil ainda eram decretos dos imperadores, mas principalmente no quesito penal, eram as ordenações filipinas, né, que eram leis que vinham lá desde 1580, né, desde do século XVI, essas leis vigoravam no Brasil, né, então precisava-se de novas leis, né, então lembre-se que tínhamos dois grupos políticos, né? Tinha um grupo brasileiro que era formado pelos irmãos Andrada, né? Era formado pelos grandes latifundiários, e eu tinha do outro lado o grupo dos comerciantes, né? Esse grupo dos comerciantes, eles eram o grupo que realmente era formado por portugueses, então não era partido, mas vamos colocar como nome partido, mas você vai entender como se fossem grupos. Então tinha o grupo dos portugueses e o grupo dos brasileiros. Nesse primeiro momento, em 1823, né, com a independência ainda muito recente, obviamente o imperador Dom Pedro I estava muito mais próximo dos brasileiros, do Partido Brasileiro. De modo que ele vai chegar por os irmãos Andrada, por Partido Brasileiro, e vai dizer assim, olha, eu preciso que você faça uma Constituição, eu preciso que vocês façam uma Constituição com a cara do Brasil. Para que ele foi falar isso, né? Por que ele foi falar isso? Obviamente, você já entendeu que o processo de independência do Brasil, o imperador ele era muito mais um instrumento na mão daqueles grupos liberais brasileiros do que realmente o grande protagonista da independência. E isso passava pela cabeça de muitos deputados brasileiros. Então, qual era a ideia deles? Nós vamos diminuir, limitar o poder do imperador, como foi feito lá na Constituição de Portugal, né? Lá na Constituição de Portugal, que diminuiu o poder do imperador e ele teve que obedecer às leis. Então, eram constituições de caráter liberal. Quando a gente fala liberal, você vai entender que ele tinha um caráter mais iluminista, que limitaria os poderes do imperador. E isso foi feito, né? Essa Constituição é conhecida como Projeto Constitucional de 1823. E tem um nomezinho muito específico, a Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? Aí, eis a jogada. Essa Constituição, eles entendiam, se eu quero tirar o poder do imperador, eu também tenho que tirar o poder do grupo que apoia ele, também que são os portugueses. Eu tenho que diminuir o poder desses portugueses que eram comerciantes. Só que vamos pensar um pouco. Se eles colocassem assim, nós vamos impedir que portugueses possam votar ou exercer cargos públicos. Ficaria muito latente para o próprio imperador que ele ia olhar essa Constituição aqui, ela é lusofóbica, né? Ela tem aversão a português. Então tinha que ser algo muito mais sucinto. Então ela foi uma Constituição liberal, né? Ela teve 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Só que o voto ele foi censitário, que é a terceira característica. O voto censitário, considerando que cada um tinha que ter 150 alqueires de mandioca. Aí você olha assim para o lado, mas por que isso aí? Por que alqueires de mandioca? Existia uma lei no Brasil que obrigava para cada 100 alqueires de terra que você possuísse, você tinha que ter um alqueire de mandioca. Questão de segurança alimentar para não faltar comida dentro do país. Então, se você, cada 100 alqueires de terra, você tem um de mandioca, e ele exigia que você tinha que ter 150 de mandioca, então você vai multiplicar aí, você vai ter o quê? 150 vezes 100, você vai ter 15 mil alqueires. Uma pessoa que tinha 15 mil alqueires, ela era um latifundiário. Ou seja, traduzindo a lei, só podia votar quem era latifundiário. E os portugueses, sua maioria, ou eram funcionários públicos, ou eram comerciantes. Então, de uma maneira velada, eu tirava todos os portugueses desse cenário de votação. Então, limitava o poder do imperador, porque era liberal, tinha 3 poderes e o voto censitário. Obviamente, o imperador ele não gostou nem um pouco dessa Constituição. Cercou o parlamento, né, para que os deputados mudassem a lei, houve resistência, então o parlamento foi fechado.
Fechado como, professor? Foi fechado na pancada. Né? Essa noite, né, onde o parlamento ficou cercado e houve essa animosidade, ficou conhecido como Noite da Agonia. Noite da Agonia foi onde o parlamento foi fechado. Parlamento fechado, o projeto constitucional de 1823 foi para o saco, né? Deixou de existir. Obviamente o imperador se revoltou muito com os irmãos Andrada, com aquelas elites do Partido Brasileiro, e se voltou agora para o Partido Português, que antes estava um pouco esquecida. Chegou o Partido Português, façam a Constituição com a minha cara. E a partir desse momento eles vão fazer uma Constituição que é a primeira carta constitucional a vigorar no Brasil, a Constituição de 1824. Lembrem-se que ela foi outorgada. O que é outorgada? Ele escolheu algumas pessoas para que essas pessoas escrevessem a Constituição e ele leu e disse, tá bom, vai ser assim. Existem dois tipos de leis. Existem as leis promulgadas, que é quando a lei é votada, discutida, debatida pelos representantes. E a lei, quando é outorgada, ela é imposta. O Brasil já teve constituições outorgadas e já teve constituições promulgadas. Então, a gente já teve esses dois tipos de Constituição. Características da Constituição de 1824. Ela foi outorgada, primeira característica. O Brasil ficou sendo uma monarquia constitucional hereditária. O Senado passou a ser vitalício, ou seja, os senadores eles podiam ficar toda a vida, ou por resto da vida, era por resto da vida. É mais ou menos como alguns senadores hoje, né? Mas naquela época eles só eram eleitos uma vez, né? O catolicismo se tornou a religião oficial, ou seja, você vai ter uma união entre Estado e Igreja. Em que sentido? Do padroado e do beneplácito. Como assim, professor? Do padroado e do beneplácito. Os padres, eles eram funcionários públicos, né? Como o padre era funcionário público. Quem contava a população, quem dava certidão de nascimento, quem dava certidão de casamento, atestado de óbito, era o padre. Ou seja, ele servia para contar a população. E o beneplácito era todas as leis que vinham do Vaticano para o Brasil só poderiam ser aprovadas se o imperador desse o cúmplice, né? Desse autorização ou o beneplácito. Outra característica importante foi o poder moderador. Isso é um objeto de muita discussão. Por que foi um objeto de muita discussão? O poder moderador e a própria Constituição de 1824, ela é muito parecida, foi copiada de uma outra Constituição, por incrível que pareça, a Constituição Francesa de 1814, do Luís XVIII. Se você for perguntar por definição, essa Constituição é liberal ou ela é autoritária? Se você olhar de grosso modo, você vai dizer assim, ela é autoritária porque tem um poder moderador. Só que se você for ver todo o contexto dela, você vai ver que ela é liberal. Ela continuava com os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né, do Montesquieu, só que eles se baseavam no seguinte princípio. Esses três poderes sempre vão estar em conflito um com o outro. Até hoje em dia tem isso. Hoje em dia, você que acompanha a televisão, você sabe que o executivo briga com o legislativo, e não é pouco, que o legislativo briga com o judiciário briga com o executivo. Né? Os três poderes, teoricamente, segundo Montesquieu, que se revira no caixão, os três poderes deviam estar em harmonia. Mas eles não estão em harmonia, eles vivem brigando. Então, qual era o pensamento dessa Constituição que serviu de apoio para Dom Pedro I para criar o poder moderador? Existia, então, tinha que ter um poder para poder apaziguar a briga entre os três. Ele ia moderar os outros três. Se você for ver na teoria, é maravilhoso, é lindo, né? Mas qual é o problema? O problema é que o poder moderador foi colocado na mão do dono do poder executivo. Então, se, por exemplo, tivesse uma briga entre o executivo e o legislativo, quem ia decidir era o moderador, que era o executivo, ou seja, o executivo ganhava. Se ia ter uma briga entre o judiciário e o executivo, quem ia ganhar? O executivo, porque ele era o poder moderador. Esse é o aspecto autoritário. Então, vai criar-se um aspecto autoritário. Professor, esse dispositivo do poder moderador vai ser necessariamente um dos motivos do pouco tempo de mandato, de mandato não, que ele não era eleito, mas o pouco tempo de poder de Dom Pedro I? Bem, eu acho que assim, não é o poder em si, mas assim, como você usava. Se você for perceber, Dom Pedro I ficou 9 anos no poder. E ele usou várias vezes o poder moderador. Dom Pedro II, por sua vez, o filho de Dom Pedro I, ficou 49 anos.
e usou poucas vezes o poder moderador. Daí você conclui. Então, a permanência no poder está aliada a você não conseguir governar sem usar o poder moderador. Verdade. E quanto mais você usava o poder moderador, é aquela linguagem que o pessoal do videogame usa, né? Quando você apelava, né? Você estava apelando, você ia perdendo sua popularidade, você ia se desgastando politicamente. E foi o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu.